galera, tudo bem? O Expressões de hoje vai ser sobre economia criativa. Os convidados são os profissionais Soila Frise, jornalista e produtora da Mono Produções Culturais, Diego Lotin, produtor da Microponto Produções e coordenador da Feirinha da Servidão de Blumenau, e a artista Cláudia Yara Vetter, escritora, autora dos livros O Retrato da Nudez Eólica e Desata Nós, que irá declamar alguns versos para nós aqui no programa de hoje. Sejam bem-vindos. Valeu. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre a formação de vocês. São de diferentes vertentes aqui da cultura, né? Como que vocês chegaram no campo da produção cultural? Então, a minha formação é jornalismo e eu nunca gostei muito dessa questão do jornalismo mais factual, assim. Então, eu sempre gostei de trabalhar com pesquisa. Saí, né, me formei, trabalhei num jornal, não curti muito e comecei a trabalhar numa produtora, comecei a fazer produção de vídeo e documentário. Saí da produtora, continuei fazendo meus projetos, até que chegou uma hora que eu vi que tinha uma necessidade de outros artistas. Então, assim, como eu já faço projeto já desde 2004, desde 2005, então tenho um conhecimento e, no fim, as pessoas estavam me procurando e foi ali que eu caí, que eu entrei nesse meio. Eu acho que aconteceu mais ou menos da mesma forma, assim, acaba acontecendo por necessidade, né? Apesar de eu não ter nenhuma formação, né, em nenhuma área, eu acho que essa necessidade, como a gente começou produzindo em Rio do Sul, que era uma cidade também que era super carente de produção cultural, apesar de ter muitos artistas, né, a partir dessa necessidade a gente foi aprendendo em como é que você produz um evento, né? E é muito legal, quando a gente iniciou esse processo, a gente já tinha, querendo ou não, a tecnologia, a internet na nossa mão. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha Facebook, mas a gente tinha outras ferramentas já, que ajudaram muito nessa formação, principalmente na troca de experiências com coletivos e produtores de outras cidades e outros estados. Né? Então a nossa formação ela começou muito na prática e principalmente com o projeto Grito Rock. Né? Foi ele basicamente que deu uma base para a gente entender como produzir eventos e dar continuidade, né? E fazer o que a gente faz hoje. E realmente é uma necessidade de mercado, né? Porque... E aí entra um pouquinho na questão da economia criativa, que é uma coisa que realmente existe e ela acaba, né, buscando, as pessoas acabam tendo essa necessidade de produtor, de todo um monte, assim... Um ecossistema. Um ecossistema de profissionais. Então, o produtor, ele é basicamente uma pessoa que está ali para organizar isso, para ter esses contatos, para orientar, enfim, a gente acaba fazendo, sempre digo, né? A gente faz tudo. E a demanda, ela é existente até hoje, né? Tanto que aqui, em Santa Catarina, dificilmente você vai encontrar algum curso, alguma capacitação voltada para produção, né? Você tem que buscar fora, você vai buscar oficina, você vai buscar uma masterclass, né? Ou um curso superior você vai encontrar, sei lá, no Rio de Janeiro só. Verdade. Então é bem complicado. E por isso que a demanda ela ainda é muito latente de produtores culturais, né? Então a galera que quer precisa realmente ir atrás, precisa realmente botar a mão na massa para conseguir fazer. E eu costumo brincar que eu fiz muita coisa errada comigo, nos meus projetos, até o momento de que eu falei, não, agora eu estou pronta, então eu vou passar essa experiência para outras pessoas também e ajudar nessa empreitada. E para ti, Cláudia, como é que é entrar neste universo? É encantador, né? Eu entrei na arte por escolha, né? Digamos, a escrita me escolheu, né? Antes de pensar em lançar livro, em produzir conteúdo para distribuir para as pessoas, isso era muito latente em mim, essa vontade de se expressar, de criar, de fazer N coisas, né? Tanto que, na verdade, eu não comecei na literatura, eu comecei no teatro, enveredei por várias áreas multiculturais, e aí a gente vai realmente pegando alguns macetes com algumas pessoas que já têm experiência, mas a gente percebe que a gente não trabalha sozinho, né? Na literatura, às vezes, o processo criativo é um pouco solitário, mas no momento em que você decide fazer um projeto, quer trabalhar com distribuição, quer trabalhar com divulgação, você tem que ter uma equipe que articule, que te ajude a amplificar a tua ideia. Porque é isso que realmente vai dar resultado e é o que um artista quer quando ele decide compartilhar aquilo que ele está fazendo, né? Aquele saber, aquela inspiração não é mais dele, mas é do mundo, né? Então nada melhor do que a gente poder contar com pessoas que têm essa experiência e esse olhar profissional para conseguir deixar o nosso trabalho com ainda mais qualidade, né?
E então, vou perguntar para ti, Soila. Tu disse que é formada em jornalismo. Sim. Então, como é que tu chegou até a Mono Produções, né? Como que tu chegou a empreender nesse universo? O que te motivou? Então, assim, a Mono Produções, na verdade, ela era muito mais voltada para vídeo, né? E eu acho que foi meio que uma coisa que eu amo sempre, né? Como a Cláudia falou, eu sempre tive a arte como... Sempre fui muito de pesquisa, de patrimônio material e imaterial. Então, assim, quando a Mono surgiu, era para fazer produção de vídeo. Então, eu fazia projetos de vídeo, fiz projeto para os meus livros também, que eu já escrevi livros. E, no fim, aquilo que eu te falei, eu fui fazendo projetos, fui errando ali, acertando aqui, vendo como funciona, me especializando. Depois eu realmente parti para a parte de produção também. Então, e de repente eu me vi num mercado que tinha essa necessidade. Então foi ali que eu foquei, assim, a Mono faz mais ou menos uns 3, 4 anos que ela é realmente focada para a produção cultural. Então, desde captação, a produção também em si, né? Porque a gente fala tanto de produção executiva, produção cultural. Então, assim, são várias vertentes, né? Tanto a produção de elaboração de projeto, captação de recurso, produção executiva. Então, assim, tem bastante vertentes, assim, mas como o Diego falou, assim, a minha formação é jornalismo, né? Eu ainda continuo fazendo pesquisa, entrevista, tenho planos para lançar um livro no próximo ano, porém, né, essa parte da cultura é meio que uma coisa que a gente foi meio autodidata, né? Claro que hoje em dia a gente tem várias literaturas que a gente pode ir atrás, mas realmente um curso, por exemplo, de pós, por exemplo, em produção cultural aqui em Santa Catarina a gente ainda não tem, né? Então é meio que uma coisa meio autodidata. São os primeiros aí, né? Isso. Ensinando para quem está vendo, né? Isso. Exato. É legal. E tu também transita entre vários nichos, né? Nessa assessoria, então. Sim. Tu participou de documentários, tu já publicou livro. Sim. Como é que também então, partir para esses setores, assim? Então, eu já escrevi livros, como já fiz também coordenação editorial de algumas obras. E eu acho que também é que a arte ela é uma coisa, dificilmente você vai trabalhar com uma coisa só, né? Pelo menos para mim, assim, porque... E no fim eu trabalho também com literatura, já trabalhei com teatro, com vídeo, música, eu faço bastante produção executiva também, faço produção de shows, então é uma necessidade de mercado, é uma coisa que eu gosto, sabe? Se falar, só tu prefere o quê? Eu não tenho preferência. O que eu gosto é de ver um projeto cultural saindo do papel, acontecendo e chegando no público final. Eu vi que tu trabalha muito com as leis de incentivo, também, né? Como é que tu enxerga essa fomentação cultural? Qual é a importância das leis de incentivo? Elas são importantes para realmente fomentar, né? Existe todo às vezes um debate de pessoas que acham que não... sei lá, que não tem necessidade, que isso, que aquilo, só que as pessoas esquecem que um projeto que é patrocinado, ela envolve alguns profissionais. A gente pode até citar o exemplo da Cláudia, ela, é o diagramador, é o artista que fez a capa dela, o designer, então assim, é a assessoria de imprensa, é a produtora, né, é a gráfica que vai imprimir, é quem vai distribuir. Enfim, ela acaba fomentando, então assim, eu acho que ela dá muito mais retorno para a sociedade do que simplesmente ter um produto, né, para o público final. O que acontece, ela acaba desenvolvendo a economia local, desenvolvendo, né, profissionais, então assim, e a gente ainda está muito caminhando da iniciativa, às vezes, privada, incentivar isso diretamente, então ali é que entram as leis de incentivo que ajudam muitas às vezes pessoas também para currículo. Aqui em Blumenau a gente tem um edital que não tem um valor muito grande, né, de verba. Porém, às vezes para o artista até que está iniciando, é bom. É bom. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu gostaria de pedir então para a Cláudia declamar uma poesia para a gente, pode ser? Pode. A poesia, assim como a alquimia, é de pequeno frasco imensa valia.
Suprassumo dos dias, sintetiza anos em instantes, sublime. Conduzindo a essência antes da rima, eleva a consciência acima dos prédios e organiza a beleza, polinizando ao ar a sua incerteza. É miragem? Olhar prestado ao irreconhecível? Tanto faz. É luz entre os ombros dos homens, narrando em voz de sonho o encantamento do desconhecido.